ANAC suspende operações da Avianca Brasil até que a empresa comprove segurança de voos. Justiça Federal aceita denúncia e torna réus ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e outras 4 pessoas por suspeita de desvios no BNDES. STJ determina que Estado custeie exame de DNA para investigação de paternidade para quem tem direito à justiça gratuita. Independente de ter uma previsão de uma lei estadual, o CPC, como lei federal, determina que isso ocorra. Ciganos se reúnem com autoridades na Procuradoria-Geral da República e pedem garantia de direitos. No evento, questões importantes foram debatidas, como a regularização fundiária para os ciganos. Eles querem ter direito de acampar em locais públicos e ter acesso à água e luz. E o Dia Nacional da Adoção. O que você tem aqui que você fala assim, gente, isso aqui é minha casa, não quero sair nunca daqui? Uma irmã, um pai e uma mãe. Olá, boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu cautelarmente todas as operações da Avianca Brasil. De acordo com a agência, todos os voos da empresa ficam suspensos até que ela comprove capacidade para manter as atividades em segurança. A empresa operava atualmente 37 voos em média por dia e está em recuperação judicial desde dezembro de 2018. Segundo a ANAC, a decisão foi tomada com base em informações prestadas à área responsável por segurança operacional da agência. Para quem tem voo marcado para os próximos dias, a ANAC recomenda que entre em contato com a Avianca e não se desloque para o aeroporto até que novas informações sejam divulgadas. A Avianca segue obrigada a cumprir integralmente a legislação que prevê ofertas de opções como o reembolso e a reacomodação. Os funcionários alegam que não estão recebendo salários e nem o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Superior Tribunal de Justiça decide que cabe ao Estado custear o exame de DNA em ação de investigação de paternidade para aqueles que têm direito à assistência judiciária gratuita. Júnior cresceu sem conhecer o pai. A dúvida e a curiosidade o acompanharam durante quase 30 anos. Já sofri muito bullying na escola, inclusive já até briguei quando era criança por causa disso, né? Porque o pessoal me chamava de bastardo, que eu não tinha pai. Um dia, Júnior decidiu mudar toda a história. O montador de móveis procurou a mãe, perguntou onde poderia encontrar o homem que ela acreditava ser o pai e foi atrás dele. O resultado do teste de DNA deu início a uma nova vida com direito a um sobrenome. Toda vez que eu olho para essa certidão de nascimento, eu me sinto tão feliz, tão completo, que ali tem o nome do meu pai. O Júnior não tinha dinheiro para pagar o exame e precisou pedir ajuda. Assim como ele, muitas pessoas também não têm condições de arcar com o teste, que custa entre R$300 a R$500. Em Goiânia, um homem conseguiu que o Estado pagasse o exame, já que ele e o suposto pai não tinham condições financeiras. O Estado recorreu ao STJ, alegando que não haveria norma legal expressa para impor a instalação de serviço pericial ou mesmo disponibilidade de recursos para o pagamento do serviço de terceiros. Alegou ainda que a decisão violaria de forma imediata o princípio da previsão orçamentária, pois teria que contratar laboratório para fazer o exame. Mas esta advogada explica que o novo Código de Processo Civil de 2015 prevê essa obrigação. Agora o Código de Processo Civil, ele traz de forma expressa que exame de DNA está entre as possibilidades da concessão da gratuidade de justiça. Então, independente de ter uma previsão de uma lei estadual, o CPC, como lei federal, determina que isso ocorra. E foi com base no novo CPC que os ministros da terceira turma confirmaram a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o Código estabelece que a gratuidade de justiça compreende também as despesas com a realização de procedimentos considerados essenciais para o caso, como é o exame de DNA em ações de paternidade.
A Justiça Federal do Distrito Federal aceitou denúncia contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e mais 3 pessoas como parte da Operação Bullish, deflagrada em maio de 2017 pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A denúncia contra Mantega e os demais foi apresentada pelo MPF em março passado. A Bullish investigava os aportes do BNDES no grupo de Joesley, o JF. A decisão de aceitar parcialmente os pedidos de denúncia é do juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do DF. Também denunciados o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o empresário Joesley Batista, do frigorífico JBS, e 5 funcionários e ex-funcionários do BNDES não viraram réus no processo. A Justiça Federal do Paraná bloqueou cerca de 3,5 bilhões do MDB, do PSB, de políticos e de empresas. O bloqueio foi divulgado pelo Ministério Público Federal. Essa decisão é referente a uma ação de improbidade administrativa da Operação Lava Jato, movida pelo MPF e pela Petrobras. Entre os acusados que respondem ao processo estão os parlamentares Valdir Raupp, Eduardo da Fonte e Fernando Bezerra, atualmente líder do governo no Senado. O bloqueio também atinge os espólios de Sérgio Guerra e Eduardo Campos. As empresas acusadas na ação são a Queiroz Galvão e a Vital Engenharia Ambiental. Os envolvidos negam as acusações e dizem que a decisão é liminar e que ainda vai ser submetida ao colegiado da 4ª turma. É até difícil de acreditar, mas ainda hoje a falta de acessibilidade é comum em várias cidades do país. Quem tem algum tipo de limitação encontra muitos obstáculos. Falta o básico, como calçadas e rampas. Dá só uma olhada nessa calçada. Para passar aqui, só se for com muito cuidado, de sapato baixo e olhe lá. Eu não tenho deficiência nenhuma, mas para andar para mim já é complicado. Imagina para quem tem. Se não prestar atenção, tupica, cai, bate a cabeça numa quina dessa aqui. Como já com certeza pode ter acontecido, como escorregadio. Na calçada onde tem vários desníveis, até para uma pessoa normal é complicado de passar aqui. Para um deficiente ainda mais, né, que não tem condição nenhuma dele passar. Agora pensa, se tá difícil para os pedestres, imagina só para quem tem alguma limitação para se locomover. E o pior é que essa situação não é um caso isolado. A falta de calçadas e rampas é uma dura realidade em todo o país. Cícera teve paralisia infantil aos 10 meses de vida. Trabalha no centro de Brasília e enfrenta uma verdadeira maratona para chegar ao trabalho e voltar para casa. Pelo caminho, calçadas quebradas, sacos de lixo. Aí, o jeito é disputar o espaço com carros, ônibus. Muito constrangimento na minha vida. É muito difícil. Chegar no lugar, não tem acessibilidade. Tem que estar pedindo para um e para outro ajuda. Diante de tantas dificuldades, acidentes não são difíceis de ocorrer. Fui passar assim, de frente no meu fio mal feito, mas mal arrumado, e aí a rodinha da cadeira enganchou e me jogou para frente. Quebrei o fêmur, fiquei 6 meses afastada do trabalho, tive de fazer cirurgia na perna. Com Tomás, a situação não é diferente. Há 28 anos, ele perdeu os movimentos das pernas depois de um acidente de carro. A cadeira motorizada ajuda no que dá. A gente se sente impotente, né? Porque muitas das vezes você quer chegar num determinado local e você não consegue. De acordo com dados do último censo do IBGE de 2010, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência. Gente que precisa, dia após dia, driblar não só a limitação, mas também a falta de acesso a direitos fundamentais, como de ir e vir. É preciso, de fato, atender essas pessoas. Então, é necessário, sim, que o governo se atente para que as normas técnicas sejam, de fato, obedecidas. Como uma forma de alerta, a ONG Movimento Superação criou o projeto Sem Rampa, Calçada é Muro e chama a atenção para essa falta de acessibilidade por meio da arte. Os artistas levam o grafismo das paredes para os obstáculos e dessa forma fazem um mapeamento mostrando os pontos que precisam ser adaptados. A iniciativa já alcançou 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.
Hoje se comemora o Dia Nacional do Cigano. A data existe desde 2006 e marca a luta desse povo por direitos e garantias. A etnia se reuniu com autoridades na Procuradoria-Geral da República para o evento Diálogos e Construção. O encontro teve música e muita dança. Os ciganos marcaram presença na Procuradoria-Geral da República e aproveitaram a comemoração da data especial para estreitar o diálogo com as autoridades para que os direitos da etnia sejam garantidos. Durante a cerimônia, foi discutida a importância de se divulgar nos acampamentos ciganos de todo o Brasil o Disque 100. O serviço recebe denúncias sobre violação dos direitos humanos e pode ser usado toda vez que os ciganos sofrerem algum tipo de desrespeito. Recebendo as denúncias de violação de direitos e encaminhando. Todas as ligações serão recebidas, nenhuma denúncia será ignorada, mas além da denúncia também eles estarem apresentando necessidades e a gente está buscando atender essas necessidades. No evento, questões importantes foram debatidas, como a regularização fundiária para os ciganos. Eles querem ter direito de acampar em locais públicos e ter acesso à água e luz. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maia, lembrou que as políticas públicas nem sempre atendem as pessoas dessa cultura, porque não vivem fixas em um local específico. Todos os direitos que todos os brasileiros têm enquanto tais, também os ciganos têm, com a especificidade de serem uma etnia distinta culturalmente da sociedade envolvente. A dificuldade em matricular as crianças ciganas nas escolas também foi levantada, assim como o preconceito que a etnia ainda enfrenta. Temos muito a contribuir e somos um povo aberto, festivo, que gosta muito da questão da dança e que a gente usa as cores das nossas vestes, para não nos entristecer e não nos deixar abater mesmo, com tanto preconceito. Todas essas demandas já estão sendo estudadas pelo governo e pelas autoridades para que os ciganos tenham os mesmos direitos de qualquer cidadão, sem desrespeitar o modo de vida e a cultura desse povo. É importante, sim, que a população cigana ela tenha voz e tenha vez e tenha espaço, né? E ainda nesta edição, Dia Nacional da Adoção, 10 mil crianças à espera de um lar. Eles ficaram emocionados quando eu cheguei e que eu sou uma das coisas preciosas que eles têm. O Dia Nacional da Adoção é comemorado no dia 25 de maio, neste sábado. A data foi instituída por uma lei de 2002. No Brasil, há quase 10 mil crianças para serem adotadas e mais de 45 mil pessoas no Cadastro Nacional de Adoção à espera de um filho. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. A lei de 2002 e o Cadastro Nacional deram cara nova à adoção no Brasil. Com os dados unificados, é possível atender às necessidades e características de adotante e adotado, ainda que não estejam na mesma cidade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2016, houve 450 adoções no país. Em 2017, 2.128. E no ano passado, 1.422. Hoje, há 9.552 menores à espera de uma família. São quase 46 mil cadastrados. O levantamento mostra ainda que mais da metade dos adotantes não se preocupam com a raça. E com relação à idade, a faixa etária preferida na hora de adotar é de até 3 anos. Daí para frente, a procura só diminui. Por mais que esteja sendo estimulado a adoção tardia de adolescentes, hoje em dia o perfil principal ainda é de menores, de bebês. Antes de morar juntos, eles já pensavam em adotar. Queriam um recém-nascido. Enquanto não eram chamados, Raquel engravidou, mas sofreu 2 abortos. O casal mudou o perfil, só fazia questão que fosse uma menina. E aí, a boa notícia veio muito mais rápido. Da mesma forma que nós conversamos que iríamos iniciar o processo de adoção, nós conversamos e resolvemos aumentar um pouco a idade. Que sabíamos que aumentando a idade iria agilizar o processo, né? Só que não sabíamos que ia agilizar tão rápido a ponto de ser questão de 1 semana. Natália tinha pouco mais de 1 ano. A química deu certo, o processo de convivência também.
e tudo ok com o período de guarda provisória. Em pleno carnaval, eles foram buscar a pequena para viverem juntos. A adoção é a concretização de um amor que você tem, todas as pessoas têm esse amor dentro do coração, só falta concretizar. E a concretização é através da adoção, porque tem criança para ser adotada, independente da cor, do sexo, da idade. Eles ficaram emocionados quando eu cheguei, que eu sou uma das coisas preciosas que eles têm. E para você eles são preciosos? São, melhor do que ficar com as pessoas que ficam sem pai e mãe na rua. Primeiro veio a Juju, que estava em situação de vulnerabilidade com os pais biológicos. Depois veio a Lelê, que estava em um abrigo. Juliana e Letícia ganharam um novo sobrenome. Agora são Gonçalves. Novos pais e um novo lar. Sem dúvida, a decisão de Simone e Cláudio deu certo. Eu não tinha condições de viver lá onde eu estava. Agora eu tenho. Viver aqui é muito bom. O que você tem aqui que você fala assim, gente, isso aqui é minha casa, eu não quero sair nunca daqui? Uma irmã, um pai e uma mãe. E muitos primos, tias, uma família nova. Quando você tem um filho, quando ele nasce, você vai aprender a amar essa criança biológica. Não nasce e você já ama, é um processo. A adoção é a mesma coisa. A partir do momento que chega, você vai conviver e a convivência vai gerar cuidado e o cuidado gera amor. Então não tem diferença. A nossa família tem muitas adoções. Eu tenho uma irmã adotiva, que hoje tem 33 anos, né? 35. A Simone tem um irmão adotivo, nós temos primos adotivos, ambas famílias. Então a gente tinha essa ideia, assim, no namoro já, né? Mamãe é legal, papai também. A minha avó, ela faz cuscuz bom para a Juju e eu. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região já começou as atividades para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa na próxima segunda-feira. As relações de emprego passam pela necessidade de regulamentação para que tanto o patrão quanto o empregado tenham seus direitos respeitados. Dentro deste contexto, existem mecanismos criados para a solução de conflitos que possam surgir entre as categorias profissional e econômica. Soluções mais rápidas e que evitem transtornos, como as greves, são buscadas constantemente pela Justiça do Trabalho. A presidente do TRT da Bahia, com esse objetivo, lançou hoje o ato de mediação pré-processual de dissídios coletivos. Nós temos implementado várias políticas para aumentarmos, essa conciliação. Agora, para consolidar todo esse processo, a gente hoje instituiu aqui no nosso regional a mediação pré-processual em dissídios coletivos. Quando chega no dissídio coletivo, as partes já estão muito tensionadas, o que dificulta um pouco a negociação e a conciliação. Então, o fato de fazer um pouco antes traz esse efeito de pacificação social. O lançamento do ato aconteceu durante a palestra Gestão de Conflitos e Ética na Conciliação. O cidadão jurisdicionado ter acesso a um serviço de solução consensual de qualidade e eficiente nada mais é do que, inclusive, um desdobramento do princípio do livre acesso ao Poder Judiciário previsto na Constituição. A palestra introduz a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O mais importante desta semana é chamar a atenção para essa possibilidade de solução adequada de disputas através da mediação e da conciliação. E no próximo bloco, a influência da inteligência artificial no Supremo. O Victor, ele trará benefícios numa fase muito específica do recurso extraordinário, que é a análise de alguns temas que são os de maior impacto no Supremo Tribunal Federal. Batizado de Victor, a inteligência artificial criada para agilizar a tramitação de processos no STF, hoje foi tema de palestra. Victor não tem qualquer poder de julgamento, mas trabalha rápido. Uma tarefa que levaria meia hora, ele faz em 5 segundos. Há pouco mais de um ano, o STF usa a ferramenta de inteligência artificial.
Victor separa e classifica os processos judiciais que podem ser identificados como temas de repercussão geral. Segundo o diretor-geral do STF, Eduardo Silva Toledo, antes um servidor levava em média meia hora para identificar o teor do conteúdo processual. Com a tecnologia, em apenas 5 segundos, a tarefa é executada. O sistema foi desenvolvido pela UNB e está revolucionando a forma como o STF julga os processos. O Victor, ele trará benefícios numa fase muito específica do recurso extraordinário, que é a análise de alguns temas que são os de maior impacto no Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral. A estimativa é que ele resulte no aproveitamento de uma quantidade de servidores do tribunal equivalente a aproximadamente R$3 milhões por ano. O nome da ferramenta é uma homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que atuou de 1960 a 1969 aqui no STF. Ele foi responsável por sistematizar a jurisprudência em súmula, o que facilitou a aplicação de precedentes judiciais aos recursos que chegam aqui na Suprema Corte. Leandro trabalha na área de tecnologia do STF e acompanhou a implementação do Victor. A expectativa dele é que a inteligência artificial seja difundida para outros órgãos para beneficiar toda a sociedade. Como a gente vai conseguir classificar os processos de acordo com os temas de repercussão geral, uma classificação de recursos em outras instâncias pode trazer benefícios também para o judiciário como um todo. A ministra do STF, Carmen Lúcia, faz palestra e recebe medalha do Mérito Judiciário no Tribunal de Justiça da Paraíba, junto com outros homenageados. A ministra do STF, Carmen Lúcia, o vice-procurador-geral da República, Luciano Maia, e o desembargador federal, Rogério Fialho, do TRF da 5ª Região, foram homenageados com a medalha e o diploma da Ordem do Mérito Judiciário, na categoria Alta Distinção, pelo TJPB. Quero honrar Paulo Américo Maia, Zé Mário Porto, Ridalvo Costa, meus grandes mestres na área do direito. Honrar Antônio Mariz e João Agripino, meus professores no comprometimento com a causa pública. E, acima de tudo, honrar o tribunal da minha terra, de quem tanto me orgulho. Eu recebo com uma imensa honra. O Tribunal de Justiça da Paraíba é uma instituição altamente respeitada, não só em nosso estado, mas em todo o país. A ministra Carmen Lúcia, que proferiu a palestra República e Constituição, também agradeceu a iniciativa do Tribunal de Justiça. Com muita honra e com um compromisso que a gente sempre faz e reitera, de continuar servindo o direito, trabalhando para que as coisas cada vez andem melhor no sentido institucional e que o direito realmente cumpra o seu papel de edificar a paz nessa sociedade. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal de Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. E a primeira notícia do Gira com relação ao Ministério Público Federal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou ao Supremo que priorize o julgamento dos recursos dos envolvidos nos crimes no âmbito do DETRAN do Rio Grande do Norte. Eles foram denunciados em 2004 pelo Ministério Público do Estado por superfaturamento de 370% da compra de livros. A Justiça Estadual condenou 6 desses integrantes e eles apresentaram vários recursos. Só que, como a composição do TJ do Estado se declarou suspeita ou impedida de julgar, e o caso veio para o Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença que obrigou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia a registrar uma estudante do curso de pós-graduação que começou a pós sem terminar a graduação. Para o relator do processo, não cabe agora ao Conselho cobrar o diploma de ensino superior. Para ele, caberia à instituição fazer isso na hora em que a estudante ia fazer a matrícula. E agora uma decisão lá do Mato Grosso do Sul. O TJ do Estado condenou 2 fazendeiros por acidente com gado na pista. Quem apresentou a ação foi o motorista que passava pela BR-282. Nessa hora, tinha um animal solto na rodovia e provocou o acidente. Essa vítima vai receber 10 mil reais de indenização por danos morais e 7% do salário mínimo todos os meses por danos materiais até completar 73 anos de idade, ou caso venha a falecer. E essas foram as notícias
notícias do Giro de hoje. Se você quiser rever nossas reportagens, basta acessar nosso canal lá no YouTube, TV Justiça Oficial, tá tudo lá para você conferir. A todos uma ótima noite, um excelente fim de semana. Érica, William. Obrigado, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite e até segunda.